A paz do Senhor a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, tanto presencial quanto online. Olha que loucura. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus, amém? E iniciando esse módulo inovador de aulas do Mergulhando na Palavra de Deus. Vou começar fazendo uma oração e a gente vai iniciar nosso estudo, amém, queridos? Pai querido, nós te agradecemos por este momento, essa oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em teu nome, para ouvir a tua palavra, aprender mais de ti. Que o Senhor se faça presente neste lugar, nesta noite. Que tudo que aconteça aqui nesta hora, Senhor, seja para engrandecer o teu nome. Que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ter a revelação do Espírito em todas as coisas que foram ditas neste lugar. Que nós sejamos ensinados pelo Espírito, nós sejamos ensinados pela palavra do Senhor, realmente ministrada direto aos nossos corações. Estamos de coração aberto e mente aberta para o Senhor. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, meus queridos? Vamos lá, olha aí, gente, vai chegando, fiquem à vontade, a casa de vocês, olha que maravilha! Glória a Deus. 8 horas em ponto, hein? E aí, irmã, paz do Senhor Jesus, vão chegando, vão chegando. Olha o Filipão aí, garoto. Filipão aí, eu posso olhar aqui, não preciso ficar olhando para lá. Moleque, olha aqui. Mesma tela que vocês estão vendo, eu estou vendo. Bom, meus queridos, nós vamos hoje falar sobre o plano de salvação. Amém? É um assunto básico. Já ouvi falar 15 mil vezes. Quantas vezes já ouvi falar sobre isso? Vou dizer uma coisa, meu queridão. Nunca é demais, amém? Nós temos, todos nós, o tempo todo, temos algo a aprender, algo a ser revelado. A palavra de Deus, ela se renova dentro do nosso coração. Então, tenho certeza que algo o Senhor vai ministrar aqui hoje, nessa noite para vocês, amém? Bom, tem um textinho pequeno para a gente ler, ó. A Bíblia Sagrada é um conjunto de 66 livros, escrito por um período de aproximadamente 1.500 anos, por 40 autores em diferentes épocas, classe econômica e posição social. Muitas vezes não tendo acesso aos escritos anteriores, prevendo antecipadamente muito à frente do seu tempo, ou revelando origens das existências naturais e das coisas celestiais. Tudo em perfeita harmonia. É claro que são escritos inspirados por Deus com o propósito de fazer conhecido pelo homem o plano de Deus para o seu resgate. Bom, o que quer dizer isso? A palavra de Deus, ela tem um objetivo, amém? Ela nos instrui, ela nos inspira, ela nos ensina. Então, nós temos o conhecimento de Deus e da revelação de Deus, do céu, da vontade de Deus, das coisas que são eternas. A palavra de Deus, especificamente, não é desse mundo. Nós temos que entender dessa maneira. É o único livro de revelação, de conhecimento, que não é desse mundo, é do céu. É uma palavra que veio direto do céu de Deus para o coração do homem, porque ele quer revelar as coisas eternas. Então, o único livro que verdadeiramente revela as coisas eternas puramente do céu, a Bíblia, a palavra de Deus. Um dos objetivos, né? O principal objetivo de Deus, por que a gente tem a palavra? Nós sabemos que caímos em pecado e tudo mais, e há um plano de salvação. A palavra, ela traça todo o trajeto de Deus no resgate da vida do homem. Tudo que aconteceu, como aconteceu, desde a queda até a forma como Deus agiu ao longo do tempo, com vários homens, profetas, líderes e tudo mais, para que nós fôssemos alcançados. Então, ele traçou a trajetória dentro da palavra de Deus, usando muitos autores, usando muito tempo, né? Muitos acontecimentos. Ele não esconde nada dentro da palavra. Você vê, tem tudo acontecendo lá, as tragédias, os pecados, tudo que aconteceu. No final, é para que a gente saiba qual foi o plano e como isso, a nossa salvação hoje, né? A nossa, vamos dizer assim, conexão hoje aconteceu. Amém? Então, ao pegar a palavra, você tem que entender que aquilo é uma mensagem de Deus para você, para que você saiba como tudo aconteceu, como se conectar a Deus, por que aconteceu, entendeu? Então, assim, você vai desenvolvendo seu entendimento eterno a partir da palavra de Deus. Como não é um livro deste mundo, é preciso buscar não só o entendimento escrito, é preciso buscar a revelação. Sempre tem muito mais do que está escrito. Sempre. Então, você vai buscar a revelação. Aquilo que realmente Deus está falando através da palavra. Amém? Então, qual é o plano?
Fazer você conhecer o plano de salvação. É essa a regra. Basicamente é isso aí. As profecias, o que vai acontecer, a salvação que se fala desde o momento que Jesus Cristo veio, desde as profecias antes de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, o Messias, desde muito antes, né, a palavra foi trazendo, até a volta de Cristo. Então a palavra, ela pega, abrange todo esse percurso. E tudo fala sobre salvação do homem através de Cristo. Começo até o fim. Amém? Então, o plano de salvação, ela fala a partir daí. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada... Tá vendo? Eu tenho que lembrar de passar aqui também. Estamos adaptando. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos que entender essa questão com a palavra de Deus e o que exatamente procurar na palavra de Deus. O que nós vamos procurar na palavra de Deus? Um jeito de enriquecer? Meu amigo, procure em outro lugar. Vamos procurar o quê? Um jeito de ficar bonito? Não vai rolar, entendeu? Eu tentei, não funcionou, amém? Estou aqui sofrendo até agora, o Senhor não me revelou nada sobre isso. Então, não é isso. O que nós precisamos pregar na palavra de Deus é esse entendimento, esse conhecimento do céu, amém? Passei aqui, peraí. Eu vou passar 2, poder passar 2 aqui. Ó. Sejam bem-vindos, irmãos, vão entrando aí. Glória a Deus. Se estiver gritando muito alto aí, pessoal, dá um toque, tá bom? O pessoal aqui está falando que é surdo, então abaixa o volume aí, irmão, e vamos embora. Aleluia. Bom, a criação é o propósito do homem. Deus criou o homem. Que novidade, né? Deus criou o homem com um propósito. Deus criou um homem perfeito, em um lugar perfeito, com um propósito perfeito. Meu Deus, agora vamos pensar um pouco aqui. Deus criou um homem perfeito, em um lugar perfeito, com um propósito perfeito. O que deu errado, meu amigo? Alguma coisa deu errado aqui. O homem perfeito, um lugar perfeito, nós éramos perfeitos, não tínhamos pecado, não tinha nenhum tipo de pensamento errado em nossa mente, era tudo maravilhoso. Vivíamos no Jardim do Éden, onde tudo era perfeito e maravilhoso. Amém? O propósito de Deus para nós era perfeito, era uma conexão, nós somos filhos de Deus, somos criados para um propósito de apresentar Deus à criação. Então, quando a criação via o homem, ela via a imagem e semelhança do próprio Deus. Nós, como homens, somos únicos seres, eu acho que eu estou passando, deixa eu ver aqui. Agora dá para me ver primeiro. Isso. Nós somos únicos homens, únicos seres criados com espírito. Nada mais tem espírito. Nenhum animalzinho tem espírito, nenhuma arvorezinha tem espírito. O que é o espírito? O espírito é a conexão que nós temos com o próprio Deus. Então, o único ser vivo nesta terra que pode se conectar diretamente com Deus é quem? Então, o homem também serve como um sacerdote, ou seja, ele conecta o céu à terra e a terra ao céu. Nós somos corpo, alma e espírito, então nosso corpo está ligado à terra, nosso espírito está ligado ao céu. Então, nós somos essa conexão entre o céu e a terra. Então, o homem foi criado com esse propósito. A imagem e semelhança de Deus. Então, olha só. Ele disse: Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Deus criou o homem com o propósito de dominar a terra, mas não com o propósito de dominar a terra no sentido de subjugar a terra com força e tudo mais, ser autoridade na terra. Deus criou o homem como a imagem e semelhança de Deus para trazer à terra o entendimento. A criação conheceria Deus através do homem. O amor de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus através do homem, a imagem e semelhança de Deus. Esse foi o propósito do homem. Vamos começar. Pai, aleluia. Vão chegando, povo santo. Cheguem e sentem aí, glória. Que querido? Vai sentando, meu povo. É isso aí, glória a Deus. Felicidade, viu? Olha que sala linda.
Começar a chorar aqui, Senhor. O Senhor sabe, Paulo. Paulo, pode chorar também. Aleluia. Amém. Bom, querido, então essa é a questão do homem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos criados para que a terra conhecesse a Deus pelo homem. Então, assim, perfeitos, uma terra perfeita, com um propósito perfeito. Nós fomos criados para representar Deus, ser família de Deus, parte de Deus, e trazer o reino para a terra, mover o reino. Deus é espírito, certo? Para mover essa terra, precisa ser terra. Então Deus se estendeu, ele colocou o homem feito de terra com o espírito. Então esse é o seu propósito, amém? Você conecta o céu à terra e a terra ao céu. Então entenda esse propósito, essa importância. O homem também é filho de Deus, filho de Deus. Ele não foi criado só como um ser que tem um propósito desse, né? Deus criou o homem para dominar a terra e fazer isso. Deus criou o homem como filho, fazendo parte da família de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ele vinha na terra aqui conversar com o homem, né? E tinha um relacionamento com o homem, e o homem era glorificado. Então ele podia receber Deus, ele falava com Deus, conversava com Deus, entendia Deus, glorificado. Né? Então era toda uma condição perfeita, um propósito perfeito. Nós vivíamos neste lugar. Assim, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, em um ser trino, formado de queridos? Como é que é? O homem é formado de quê? Hã? Puxa vida, né? Estou fazendo o que aqui, pô? Cadê? Alma. Vou falar de alma primeiro, porque é o, vamos dizer, né? É o que dá mais probleminha. É isso? É o que dá mais probleminha. É o que dá mais probleminha. Vocês vão notar. É o que dá mais probleminha, né? O corpo dá probleminha às vezes. Mas a alma, ô, bando de frescurento, esse povo de crente, viu? É verdade, irmão. Deus me perdoe, mas é verdade. Alma, conjunto de características da pessoa formado pelo caráter, emoções, sentimentos, sabedoria, conhecimento, consciência das coisas naturais, experiências passadas, perspectiva e personalidade. O que é a alma nessa questão? Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Quando Deus falou que soprou no homem o espírito, né? E o homem se tornou alma vivente. A diferença entre alma e espírito. Existe uma questão aí, né? Alma e espírito é algo que transcende o corpo, que não tem nada a ver com o corpo. Quando se fala em alma, é a sua característica, é o seu eu, é a sua personalidade, é a sua consciência, é o seu entendimento das coisas, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar a realidade. A sua realidade, ela é formada por um monte de conjunto de pensamento que você tem hoje. Então, tudo que você acredita, tudo que você viveu, tudo que você passou, forma um campo na sua mente de realidade. Então, você enxerga. Uma coisa pode acontecer aqui agora, certo? Vamos supor, eu dou um chute nessa mesa, ela cai. Cada um vai interpretar de um jeito. Ou o Silvão está com raiva, né? O Silvão não dormiu bem hoje. Ou então, o Silvão deve ter tropeçado. O Silvão jamais fazia isso, né? Sei lá, deu a louca no Silvão, ele ficou louco e chutou a mesa. Cada um vai ter um pensamento e vai ter uma definição do que aconteceu. Por quê? Porque cada um vive aquilo que é a sua própria realidade. Então, a alma, ela é um conjunto dessas coisas. Seus pensamentos, suas emoções, seu entendimento, suas opiniões, sua vontade, seus sentimentos, tudo isso é na alma. Ok? Quando se fala de... Deixa eu ver se eu coloquei aqui no corpo. Moleque, tem que passar lá e aqui, irmãos. Hoje está dinâmico o negócio. O corpo é físico do homem, feito de terra. Não confundir com a carne. Carne, quando a Bíblia fala de carne, é a natureza pecaminosa do homem caído e separado de Deus. É diferente quando a gente fala assim, corpo e carne. A carne é o homem caído, separado. É a natureza carnal do homem. Então, é aquele homem separado de Deus, que deseja as coisas do mal, deseja o pecado. Essa é a carne. O corpo é algo criado por Deus para que o homem vivesse na terra. Então, assim, como eu disse, né? Deus tinha um propósito para o homem. Deus é espírito. Ele criou todas as coisas. E
Ele colocou o homem para cuidar da terra. Ele fez o homem de terra para que vivesse na terra, porém também fez o homem espírito para que conectasse o espírito à terra. Então, assim, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Quando nós falamos que Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Deus estava querendo falar sobre isso? O seu corpo de terra se alimenta do quê, querido? De frutinhas, correto? Frutinha, pãozinho. Hã? Pãozinho vai? Vai. Né? Carninho, churrasquinho. Olha lá, falar em pão lá. A irmã, faz a propaganda, irmã. Olha lá, como estou falando em pão. Olha lá. A irmã aqui vende um pão delicioso. Churrasquinho. Aí, beleza. Os animais, as frutas, tudo isso que a gente falou aqui, né? Vem da terra. Deus ordenou a terra. Terra, produza animais. Terra, produza as ervas e as árvores frutíferas. Então, saiu da terra. Um animal ou come outro animal ou come fruta, certo? Ou seja, tudo terra aí, queridão. Tudo terra. Então, esses alimentos alimentam o seu corpo de terra. Porém, você é sua terra? Existe outra coisa que precisa ser alimentada. O espírito não é terra. Então, o espírito precisa de alimento espiritual. Essa é a grande questão. Então, quando se fala de corpo é o físico do homem, este que está na terra para pisarmos, movermos, né? Um ser espiritual pode falar e ter voz na terra só se Deus permitir mesmo, porque isso é função do homem que domina a terra. Um ser espiritual pode dar um chute aqui e fazer alguma coisa mover? Não. Isso é função do homem que é de terra. É a terra que move a terra, a não ser que Deus permita. Você vê demônio? Assim, bonitinho, palpável, para tocar nele? Não! Porque não é terra. Amém? Então, é preciso ser de terra para dominar esse mundo de terra, e Deus fez isso com o homem. Ele deu o corpo ao homem para que isso acontecesse. Né? A carne é a natureza do homem caído. Bom, o espírito humano. O espírito humano é a vida espiritual do homem, por onde esse tem contato com Deus e com a realidade eterna. Nele está a consciência da presença de Deus e dos lugares celestiais. Agora, entenda a diferença de uma coisa e outra. Da alma para o espírito. A alma é os seus sentimentos, as suas percepções, as suas opiniões, os seus desejos, as suas vontades, né? Tudo isso que forma você como caráter, como pessoa. O espírito, resumindo, é o que te liga a Deus. É o que te liga a Deus. Então, consciência do lugar celestial é pelo espírito, não pela alma. Consciência da presença de Deus pelo espírito e não pela alma. Revelação da palavra de Deus no seu coração, espírito e não alma. Quando eu falo assim, né, a gente tem que procurar, eu estava falando aqui no começo, a gente lê a Bíblia não procurando só o conhecimento, a gente procura o quê? Revelação. Então, o conhecimento a gente conhece na alma. Eu conheço os textos bíblicos na alma, mas a revelação, aquela que desperta o seu espírito para enxergar as coisas eternas, no espírito. Isso precisa ser revelado no espírito. Não é possível você conseguir estudando, conseguir revelação. Você busca revelação, mas aí você entende as coisas da Bíblia, você sabe, tem conhecimento na alma, porque é o seu estado de conhecimento, mas pode aprofundar quando você busca a Deus e faz com que Ele revele a você as coisas mais profundas. Por isso que a Bíblia fala assim, que os segredos do Senhor, Salmos 25, 14, não me engano. Os segredos do Senhor são para os que o temem. A gente falou sobre isso ontem. Célula. Quem vai na célula aí? Glória. Os segredos do Senhor são para os que o temem. Ou seja, os segredos, aquilo que é revelado do coração de Deus, é só aqueles que buscam a Deus. Só aqueles que buscam a Deus. Então é preciso ter um relacionamento com Deus e com a palavra. Então você procura o conhecimento da palavra, como nós estamos fazendo aqui, e a sua intimidade com Deus faz com que esta palavra se revele para você de dentro para fora. E você é transformado, e você começa a perceber as coisas espirituais, a entender as coisas espirituais no Espírito. Amém? Ficou claro? Então é no espírito humano que isso acontece. Então a diferença, né, para que serve o corpo, alma e espírito. Deus criou o homem assim. O espírito do homem era perfeito? Era, querido, ele via tudo. Ele via
tudo que era celestial. Antes da queda, o homem via tudo. Ele estava em um lugar glorificado. O Éden era perfeito, glorificado. O homem era glorificado. E por ser glorificado, ele era terra, mas ele via as coisas celestiais. Ele via os anjos, ele via Deus, ele via. Porque ele era um ser glorificado. Deus se apresentava para ele todo fim de tarde ali para falar com ele. Então ele tinha uma condição perfeita e plena no Jardim do Éden. É essa a condição que o homem foi criado. Quero que vocês entendam como é que o homem estava antes de cair. Porque é um absurdo o que aconteceu. Eu não sei o que vocês acham, mas misericórdia, gente. Estava tudo legalzinho, cara. Por que vai mexer no que está quieto? Amém. Já me manifestei. Não se assustem aí, vocês também. Bom, está escrito aqui. Jesus respondeu. Aqui, gente, esse aqui é um texto importante. Eu sempre coloco para a gente ter uma reflexão. Na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, ou seja, natureza carnal, pecaminosa. Amém? É aqui que eu falo, nesse momento que aparece, não carne, não corpo, parece carne. É a natureza do homem caído. Então, aquele que é nascido da carne, da natureza do homem caído, é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, assim, aqui está falando, se você não nascer do Espírito, esse Espírito humano que foi, digamos assim, né, agora está adormecido, se não tiver despertado, se você não nascer desse Espírito, você não consegue ver o reino. Por quê? Porque o reino é espiritual. Então você vai gritar, berrar, chorar à vontade, querido, mas não vai ver nada. Não vai sentir nada, não vai ter nenhum tipo de revelação. É preciso que o seu espírito seja reconectado, ele seja despertado. E esse despertado, Jesus fala, é esse nascer de novo. Nascer de novo é nascer do espírito, para você ter uma consciência das coisas eternas. Como é que faz isso, irmão? Tem alguma prática? Tem, querido. Tem. Busca. Vai orar, vai vir na igreja, vai participar do mergulhão, entendeu? É isso. Aí uma hora, né, todos nós aqui já temos o espírito despertado, já sabemos como é que é, já tivemos experiência com Deus. Mas é isso, é preciso que seja no espírito, amém? Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Olha só, eu preciso dizer aqui, para preparar a aula e deixar numa sequência razoável para ministrar a aula, eu não fui na sequência exata da apostila, né? Eu fiz toda a matéria que está na apostila, mas não está talvez na ordem exatamente da apostila, porque para poder construir um raciocínio, né? É só para explicar, porque agora vai para a queda do inimigo enganador. Olha aí. A queda do inimigo enganador. Começa aqui a nossa trajetória de problemas. E aí, quem é o inimigo, hein? Antes de falar da queda do inimigo, da morte espiritual, para o qual o homem precisa da salvação, temos que falar do inimigo das nossas almas que ainda atua contra nós. Satanás, Satã, adversário. Não é Satã, Satanás significa adversário. Vamos acompanhar o texto bíblico aqui em Ezequiel. Oi? Ah, não, querido, esquece a apostila aqui na aula, amém? Eu baseei a aula na apostila. E procurador, onde que está isso aqui, cara? Isso aqui é PowerPoint, não... Fica tranquilo. Baseei toda a aula na apostila. Vocês leiam a apostila, estudem a apostila, respondam aquelas perguntinhas lá que tem na apostila, que é legal pra caramba. Mas na aula aqui, se você quiser anotar para outras coisas, normalmente eu vou seguir uma sequência de aula que eu acho que é estrutural, entendeu? Uma coisa atrás da outra. E é assim. Nós vamos ler esse texto aqui, ó. Não fiquem cansados. Puxa vida, vai ser um por um? Tudo bem. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Assim diz o Senhor, Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esse texto, se você for ver lá em Ezequiel, está falando sobre o rei da cidade de Tiro, uma cidade extremamente rica e top da época de Ezequiel. Mas faz alusão direta a Satanás, a queda de Satanás. Então pensem, ao ler esse texto, em Satanás, não ao rei de Tiro. Amém? Aqui já fala, ó, já fala, faz referência a Satanás dele. Pessoal, tá passando trem aqui, viu? Tem que falar. Passando trem, galera. Trem. Amém.
estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Canais, esse anjo era um ser glorioso, realmente lindo. Ele fala sobre a pedra preciosa, fala que foi criado, alguns dizem que foi criado junto com o som, mas isso aí pode ser bobagem. Mas existe uma questão, Satanás, né, esse anjo, que também não é Lúcifer, isso não é verdade, nunca foi Lúcifer, isso aí é bobagem, tá bom? Era um anjo de luz que estava no céu, que foi criado por Deus, e depois Deus chamou de Satanás, que significa adversário. Esse é o resumo da história, tá bom? E ele era um ser extremamente lindo, maravilhoso, um dos mais bonitos, digamos assim. Parece que ele tinha algo a mais, como se fosse comparar aos outros anjos. Você era lindo, ó. Esteve no Éden, no jardim de Deus, toda pedra preciosa. Quer ver, ó? Tu eras querubim ungido. Isso mesmo. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Isso fala de glorificado, pedras glorificadas mesmo. Hein? Olha só. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado. Deus criou Satanás malvado? Não, querido, perfeito. Perfeito. Deus criou um anjo perfeito, com um propósito perfeito, em um lugar perfeito. Exatamente como o homem. Deus não cria nada para o mal. Amém? Desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, assim, né? Um anjo perfeito, um lugar perfeito, um anjo maravilhoso, lindo demais, com um propósito lindo demais. Em um momento, achou iniquidade. Iniquidade é uma palavra complicada. Qual a diferença de iniquidade para pecado? Sei lá. Né? Qual a diferença? Tem diferença. Iniquidade. Quando se fala de pecado, fala sobre transgressão da lei, certo? Tem uma lei, nós transgredimos a lei, então nós pecamos. Quando se fala de iniquidade, quando você não concorda com a lei, que distorce. Então, assim, você tem consciência da lei de Deus que é perfeita e boa, só que você peca. Então, você tem consciência que a lei é boa e perfeita. Eu não sou perfeito, então eu pequei. Só que eu concordo com a lei de Deus. Quem está errado, a lei ou eu? Eu. Ponto. Satanás, quando se fala de iniquidade, não é assim. Ele diz, esta lei está errada. Ela tem que ser mudada. Isso é iniquidade. Então, era perfeito no jardim do Éden, com todo esse esplendor, e maravilha, e graça, e formosura, com um propósito lindo e maravilhoso, até que se achou iniquidade. Até que você passou a distorcer a vontade, a distorcer a lei de Deus. O próprio propósito de Deus começou a intervir. Ele quis ser algo que ele não é. Correto? Vamos lá. Na multiplicação do seu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei, profanado no monte de Deus. Aí começou a queda de Satanás. E te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras fogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Então, com tudo isso que aconteceu, né, achou a iniquidade, ele se deslumbrou com a própria glória, e aquilo entrou orgulho, entrou vaidade, entrou tudo isso aí, e acabou que ele foi expulso do céu. Resumidamente, ele foi expulso do céu, e aí começou o nosso inimigo. A questão é, né, ele foi expulso para onde? Adivinha para onde ele foi? Ele veio para a terra. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei incisa sobre a terra aos olhos de todos os homens. Incisa sobre a... Então, Satanás foi destruído ali? Não. Ele foi lançado na terra. E por isso, ele também é nosso inimigo. Satanás está vagueando na terra. Isso aconteceu antes ou depois do Éden? Ah, irmão, não começa com essas perguntas.
Antes ou depois da criação do homem? Vá saber. Vá saber, não importa. A questão é, quando Eva estava caminhando, perambulando pelo Éden, feliz da vida, andando para cá, e maravilha, a serpente já estava lá. Hã? Concordamos todos que foi antes? Provavelmente foi antes. Já estava lá quando aconteceu, né? A serpente já estava lá. Como diz o texto, Satanás, eu vou olhar aqui, pô, eu vou ficar assim. Como diz o texto, Satanás era um querubim do Senhor, um anjo de grande autoridade e beleza, mas que em algum momento a iniquidade entrou no seu coração e ele desejou ser igual a Deus. Fala, irmã. Ah, o pecado não começou no Éden. A iniquidade começou no coração de Satanás. Só que todos os seres que Deus criou com livre-arbítrio. Todos podem obedecer ou não, tanto o anjo, os seres conscientes. Amém? Quais são os seres conscientes que existem? Homem e anjo. Homem e anjo. Né? Então, assim, todos os seres conscientes que existem têm escolha. Tem escolha. Deus estipula a lei, declara a lei. Você pode obedecer ou não. Satanás decidiu não obedecer a lei de Deus e transgredir, né? E tornar essa loucura toda aí. Então, ele caiu. O pecado não é uma coisa assim, existe, ele é uma escolha. Sempre foi uma escolha. Né? Só que daí o pecado entrou no mundo. Entrou no mundo e contaminou todos os homens. Hoje nós estamos totalmente, nós perdemos a glorificação. Eu vou falar isso mais tarde melhor. Mas no Éden, o homem era perfeito. Naquela época, se ele quisesse, ele não pecava. Ele era perfeito, ele não tinha consciência do bem e do mal, ele era completamente dependente de Deus. Mas em algum momento, Satanás distorceu a palavra de Deus, deu para Adão contra Eva. Olha pra você ver a dinâmica da coisa. Deus deu uma palavra perfeita a Adão. Adão. Eva não recebeu essa palavra de Deus, recebeu de Adão. Aí lá no lugar lá onde estava a fruto, Satanás enganou a Eva. Só que, quando a Eva foi enganada, o Senhor já veio dizer, Eva, o que fizeste? Não teve. A Eva foi levar a frutinha para Adão. E Deus estava lá. E aí, Adão? O que você vai fazer, Adão? O que Adão fez? Ô, beleza! Acabou com tudo. Aí Deus veio. Então a culpa é da Eva? Não, querido. A culpa é do Adão. Se Adão fala assim, Eva, feio, não pode. Adão não fez isso. Adão foi lá e comeu o fruto. Então, sim, na verdade, os dois pecaram, né? Os dois pecaram. Mas os dois têm culpa aí e não tem como tirar. O problema da humanidade está na mão dos dois. E agora está na mão de cada um de nós, sabe por quê? Porque todos nós escolhemos, todo dia também, de vez em quando, cometer um pecadinho. E pronto, isso também é escolha nossa, amém? É só escolha de Adão e Eva? Não, nós escolhemos todos os dias. Então, nós também temos que criar vergonha na cara. É isso aí, glória a Deus. Tirei do peito, irmãos, aleluia. O quê? Aqui já foi, aqui que não foi ainda. Eu estou apertando aqui para mudar aqui, mas aqui eu preciso aqui. Amém. Bom, aqui é outra mensagem em Isaías sobre Satanás, que é interessante também a gente ver. Terra, tu que debilitaste as nações, e tu dizias no teu coração, falando para Satanás também, tá? Em Isaías 14. Eu subirei ao céu. Olha o que Satanás queria. Pouca coisa. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Ou seja, ele quis subir. O que aconteceu com ele? Desceu no mais profundo abismo possível. Ele queria ser igual a Deus. Não dá para imaginar algo maior que Deus. Não dá para dizer, eu queria ser maior do que Deus. É impossível.
Deus é grande demais para imaginar algo maior do que Deus. Então, Satanás, o máximo que ele podia pensar era igual. Não, vou chegar lá, vou ser igual a Deus. Vou subir o mais alto monte, vou ser levado. Só que foi lançado ao abismo. Amém, querido? A perdição. Essa foi a condição dele. Uma coisa é certa, Satanás já está perdido. Amém? Esse negócio, eu já uma vez já ouvi, né? A gente ouve, às vezes, umas questões assim, que principalmente o povo que é espírita, né? Gosta de falar de uma evolução. A evolução não é só do homem, não, tá? A evolução é de seres espirituais também. Então, eu acredito que Jesus Cristo, por exemplo, é um ser evoluído, que evoluiu, e está nessa condição que está. Um monte de besteira. Os anjos, os demônios, Satanás, estão perdidos e não têm salvação. São anjos caídos. Eram anjos de luz. Foram criados para o bem, para o propósito do bem, para Deus. Eram anjos. E escolheram se rebelar com Satanás. Ponto final. E estão condenados. Não há salvação. Para o homem há salvação por causa de Cristo. E aí a gente vai entrar num assunto legal. Deus então expulsa Satanás do céu e o lança na terra. A Bíblia ainda nos diz que com ele foram expulsos todos que o seguiram. 1/3 dos anjos do céu. Gente, é anjo. Viu? Isso é anjo, viu? Pode acreditar. 1/3 dos anjos do céu foi com Satanás. Se rebelou. Ou seja, 1/3. Divide todos os anjos do céu por 3, pega um e o Satanás levou com essas mentiras, com esse engano. Ele distorce mesmo de uma maneira que convence até os próprios anjos. Levou com ele nessa rebelião. Amém? Todos são demônios, estão perdidos. Olha lá. E a sua cauda levou após si... A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia lhe dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Isso aqui é a profecia de Apocalipse. Mas o que interessa? A cauda levou após si 1/3 parte das estrelas do céu. Então você vê que veio arrastado um monte de anjo com Satanás. E aqui nós dizemos, e foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. É importante saber, ter essa consciência de que os demônios não estão no inferno agora, estão aqui na terra bem soltinhos, viu? Bem soltinhos. Então, estamos aí, nessa luta contra esse mal, contra nós. O que eles fazem? Enganam, queridos. Engano. A principal função deles é distorcer a realidade. Então, por isso que a Bíblia fala, se você conhecer a verdade vai te libertar. Vai te libertar do quê? Do engano. Então, ele põe um monte de realidade, um monte de mentira, um monte de coisa que não é verdade, porque você não tem acesso ao que você é. Oi? A verdade é que, exatamente, foi o que o nosso querido Paulo Borges Júnior falou ontem, nós ouvimos. A verdade, ou seja, ela é distorcida. Ele usa a verdade. É isso que é complicado. Né? Lá naquele vídeo mesmo, Paulo Borges falou. E realmente, cara, Satanás, quando Jesus foi tentado, o que ele usou, querido? Usou a Bíblia. Contra Eva, ele usou a Bíblia, né? A palavra, a própria ordem de Deus. O que Deus disse? Não foi isso que ele quis dizer. Então, distorceu a realidade na mente, quebrou uma verdade ali e se tornou um engano. Então, aquilo virou uma realidade e ela age segundo essa realidade. Ela passa a ver não mais as coisas eternas celestiais, passa a ver uma coisa mundana. Então, você começa a escolher por causa disso, começa a sofrer por causa disso, porque você está vendo algo que não é real, mas parece realidade por causa do engano. Por isso é importante mergulhar na palavra, entender o entendimento, buscar revelação do céu. Amém, Deus? Bom, nós vamos lá. Ainda temos tempo. Obrigado, Senhor. Nós vamos falar sobre a queda do homem. Mas eu não passei ainda, claro que não. Vamos lá. A queda do homem. Morte espiritual. Quanto mais eu vejo esses textos, mais eu falo, Senhor, por que isso aconteceu?
Tem misericórdia de nós. Bom, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Significa que o homem era racional e inteligente, consciente das coisas naturais e das coisas espirituais. Era também dotado de livre-arbítrio, ou seja, tem capacidade para escolher o seu caminho. Com isso, Deus deu uma única ordem que o homem deveria obedecer. Então Deus colocou, a gente já conversou sobre isso, o homem lá no Jardim do Éden, lugar maravilhoso, o homem perfeito, cheio de glória, glória, ele tinha acesso. Quando a gente fala de Éden, não era um lugar comum, né? A gente fala assim, a Bíblia fala, né? Quando Deus criou o mundo, o que ele fez? Terra, produz animais, terra, produz as ervas do campo, mar, produz os peixes, e assim ele foi criando. Quando ele foi criar o homem, já foi diferente, não foi? Ele ordenou que a terra criasse o homem? Não. Ele veio na terra, formou o homem do próprio barro e soprou nas narinas do homem. Certo? Foi diferente a criação do homem. Quando fala do Éden, ele fala assim, e plantou Deus o jardim do Éden. Então, a terra foi ordenada, né? Tudo que existe na terra foi ordenado por Deus para que a terra ou a água produzisse. E assim, esse material obedeceu à voz de Deus e criou. O animal surgiu da terra do nada. E os peixes da água do nada. O homem não. O homem ele veio, ele não ordenou. Terra produz o homem. Não, o homem era um ser diferenciado, era diferente. Então ele veio e soprou no homem a própria vida. O espírito e tem esse relacionamento com o homem. No Éden, não foi assim. Terra produz o Éden. Deus plantou um jardim no Éden. Era um lugar diferente. Tinha 4 rios, né? Era Tigre, Eufrates, João e Pison. Rio e Eufrates a gente ainda vê. Tá no mapa lá. Tá lá. Né? Sempre te vê. E o João e Pison, cadê? Provavelmente não são daqui. Então, assim, você vê que tinha uma conexão direta. Deus vinha no Éden. O homem tinha uma conexão direta com o céu através do Éden, ali no Éden, com Deus, e era um lugar glorificado. Tanto que quando o homem caiu, ele foi expulso da onde? Não era um acesso. Era um lugar diferenciado. Então, era totalmente glorificado. Só tinha uma ordem. Uma. O homem era todo perfeito. Uma ordem que tinha que cumprir. Pode comer tudo quanto é fruto que tem aqui, meu amigo. Tudo que você quiser. Tem perinha, tem melancia, entendeu? Pega uma jaca aí, pode ser o beijo. Só não come da árvore do bem e do mal. Aí Deus fala assim, quando você comer essa árvore, você vai morrer. Ai. Vamos ler o texto, né? Aqui a gente tem que falar e mostrar o texto, irmão. Aqui é assim, entendeu? A gente fala e mostra o texto. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem disse isso? Alguém sabe? Quem disse essa palavra aqui? Ordenou quem? O Senhor Deus. Então Deus fala, se você comer desse fruto, você vai morrer. Então, não coma do fruto. Aí vocês vão perguntar assim para mim, eu já falei isso aqui, sempre vou falar e vou refalar novamente, né? Alguns perguntam, porque essas perguntas acontecem, irmão, eu já vou falar logo aqui. Irmão, por que Deus colocou esta árvore no Éden? Se Deus sabia que todo homem ia lá, ia pegar e comer do fruto, por que Deus não colocou? Deus não é bonzinho? Por que Deus fez isso? Ele sabia que o homem ia cair, ia pecar. Por quê? Ah, querido, eu tenho uma resposta perfeita para vocês aqui, ó. Eu não sei. Ok? Não sei, querido, não está revelado. Não está revelado. Então, não está revelado, não é para a gente saber o propósito, por que Deus fez, o que ele fez, não interessa. Cabe a nós o quê? Crer na palavra de Deus. Não questionar a palavra de Deus, está escrito lá. E Deus fala assim, lá em Deuteronômio 29. As coisas que são reveladas são para nós saber. As que não são, é para Deus. Ponto final. Então, eu escolho crer ou não. Tem coisa que Deus não explica. Aí você escolhe crer ou não. É escolha sua. Eu escolho crer. Ponto final.
Por que Deus colocou? Eu não sei, teve um propósito, ele que sabe. Eu não sei de nada. Eu vou questionar o que Deus fez. Estava lá, eu sei que estava lá. É um fato, está escrito na palavra, a árvore estava lá. E outro fato, se comesse o fruto, morreria. Fato, estava escrito na palavra. Então, é isso aí. Há muitas coisas na palavra, você vai ler e vai começar a perguntar. Nossa, quem é esse que Caim foi lá e ter outra mulher? Quem é essa? Não tinha só Adão e Eva, galerinha? Não sei. Não sabe mesmo, não é revelado. Se não é revelado, não é para nós. Amém? A árvore estava lá e o fruto estava lá. E tudo isso aconteceu. Eu quase que eu perco esse negócio aqui. Bom, o homem poderia escolher permanecer inocente, totalmente independente de Deus, vivendo no jardim do Éden, ou comer o fruto proibido e desobedecer a Deus. Seria uma independência, passaria a julgar o bem e o mal por si mesmo, porém sofreria a morte espiritual, isto é, a separação de Deus. Então, assim, como a gente disse aqui, era uma escolha. O homem tinha uma escolha. Ok? Estava vivendo num lugar do Éden, estava lá o fruto proibido. O homem era perfeito, tinha uma escolha, obedecer ou não. Exatamente como agora, não mudou absolutamente nada. Só que agora nós somos carnais e não totalmente puros e espirituais. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Mas a questão era a mesma. Escolha. Escolha. Amém? Então estava lá. Eles poderiam ter ficado inocentes, porque a Bíblia fala assim, conhecimento do bem e do mal. Se você comer, vai acontecer o quê? Vai conhecer o bem e o mal. E o que isso significa, irmãos? Significa o seguinte: Adão e Eva eram inocentes, eles não julgavam o que é bom e o que é ruim. Eles viviam cegamente pela palavra de Deus, ponto final. O que Deus falava era certo ou errado, e eles viviam segundo a consciência do certo. Eles só conheciam o que era bom, só conheciam o que era a consciência de Deus. Então, o que era mal, o que era essa questão de contrapartida do que Deus falou, eles não conheciam, eles eram inocentes. Deus fala assim, se você comer desse fruto, você vai passar a conhecer o bem e o mal. Ou seja, você vai julgar o que é bom e o que é ruim por si mesmo. Não vai mais depender de mim para isso. Vocês vão estar independentes, vocês vão poder julgar por si mesmo o que é bom e mal, escolher o que é bom e mal para vocês. Então, assim, dizendo que a árvore daria esse conhecimento de conhecer o bem e o mal. Ok? Então, é essa independência, era essa a proposta ali. Você quer permanecer inocente ou você quer conhecer o bem e o mal? E ser independente. Depois Satanás vai usar isso aí. A gente vai ver já. Aqui entra o inimigo do homem, a antiga serpente, chamado Satanás, que por sua iniquidade levará Eva a questionar a palavra. E aí que está a questão, né? Aí o que Satanás faz? O que ele faz até hoje? Coloca uma dúvida na sua cabeça. Dúvida. Faz você duvidar de alguma coisa. Coloca, como se diz por aí, caraminholas, né? Começa a colocar uma mentirinha aqui, você fica, será? Será que é assim mesmo? É isso que ele faz. É para você sair da consciência. Se você está aqui hoje buscando a palavra de Deus, querendo um conhecimento verdadeiro, uma hora ele vai dizer, será? Será que é isso mesmo? Será que não tem algo melhor? Será que não tem que procurar o conhecimento, sei lá, talvez no filosofia? Será que a filosofia não ensina melhor do que a Bíblia? Será que esses conceitos de certos malucos que vivem por aí, será que não é melhor do que a Bíblia? Será que a Bíblia é toda a verdade? Aí eu começo a dizer, foi escrito por homens, não é? Agora é interessante, né, gente? Quero ver um homem conseguir ter 3 impérios à frente do seu tempo. Sei lá como é que faz isso, né? Mas cada um acredita naquilo que quer. Olha aí a cara do bicho aí, ó. Dá pra ver? Credo, olha isso aí. Você lembrou? Eu ia colocar a imagem em colorida mesmo. Eu queria sentir um arrepio aí, entendeu? Mas não foi possível porque não ia dar para ver a letra, galera. O quê? Você queria ver, né, irmão? Ele é uma cobra verde, assim, sabe? Meio amarelado, um negócio. Depois eu ponho a imagem lá no grupo para vocês verem. Vamos ler o texto. Não tenham preguiça, hein?
Nossa, eu tô até vendo o irmão chorar ali já. Vem, filho. Não chore. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E disse a mulher: é assim que Deus disse? Olha só como é que é, queridos. É assim que Deus disse: não comerás toda a árvore do jardim? Deus não disse para você comer todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Isso, é isso mesmo. Porém, o Senhor só disse o seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: olha só que a serpente disse à mulher: que Deus disse? Se você comer, vai morrer. A serpente fala o quê? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, essa palavra de ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal, tocou o coração da Eva. Não é só a questão do fruto, só a questão de comer uma fruta gostosa. Não, tinha muito mais aí. Essa palavra pegou. Enviou a mulher, que ela era boa agradável, para comer agradável aos olhos, árvore para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para se aventar. Olha como que é a questão do engano. É assim que você vai achar. Ele vem e fala assim, primeiro ele começa assim, né? Deus disse que vocês podem comer de todas as árvores, né? E isso, aí já tem aquela, né? Aquele bate-pronto. Isso, ó, você sabe, hein? Ah, moleque, tô sabendo o que você falou. Ah, sim. Ah, não, mas a única árvore que não pode é aquela. Aí ele já pega, não, isso é mentira. Certamente não vai morrer. Deus sabe que se você comer, ou seja, plantou algo na cabeça de Eva e aquilo fez com que ela escolhesse mal. Hoje é exatamente igual, é assim que ele faz, não mudou nada do mesmo dia. Então Eva foi lá e se meteu em encrenca. Vamos lá. Temos mais 5 minutos. Paulão, daquela palavra que eu disse, não vai funcionar. Depois vamos ter que conversar, tá bem, queridos? Nós vamos conversar sobre isso. Vocês são bênçãos, eu estou suando já. Não vou conseguir fazer o que eu queria, mas assim, eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu sempre falei isso, eu e o Paulo concordamos com isso também. Eu prefiro uma aula de qualidade que leve o tempo necessário do que uma aula corrida para depois dar tempo de dar um diploma e tal. Eu prefiro que vocês saiam daqui com um entendimento legal, amém? O mais bem explicado possível, um entendimento melhor do que ficar correndo desesperadamente para que dê tempo de eu fazer tal coisa. Eu não consigo fazer isso não, amém? Então a gente vai dar aula aí paulatinamente, tranquilamente, para que saia entendendo, né? Carmen Torres Oliveira Guiar levantou a mão. Irmã Carmen, quer falar? Pode falar, irmão. Não? Estamos todos te ouvindo. Dá um tchau para a irmã Carmen aí, galera. Pode falar, irmã, fica à vontade, viu? Eu sei que você levantou a mão sem querer. Muita gente faz isso aqui. No texto, vemos que Eva foi conduzida pelo fruto de seus benefícios e tomou a decisão de comer do fruto, desobedecer a Deus. Assim também Adão, ao receber o fruto das mãos de Eva, para comer. Então, não só o fruto, mas os seus benefícios. Eva entendeu muito bem o que ia acontecer. Ia conhecer o bem e o mal, ia ter independência. Amém? E assim como Adão também. A partir desse acontecimento, o homem perdeu a conexão com Deus e passou a julgar o bem e o mal por si mesmo. A partir desse entendimento, querido, aí o homem ele se desgraçou, amém? Toda aquela condição de glória que tinha no começo acabou, apagou. É como se tivesse uma luz que apagasse. Foi isso que aconteceu. O Éden apagou? Não, o Éden não apagou. O homem apagou.
Não tem mais glória, não tem mais conexão com Deus, não tem mais propósito como antes. Ele perdeu a condição de homem glorificado. Ele perdeu a conexão com o céu e a conexão com o próprio Deus. O homem perdido. Porque desobedeceu, caiu. Ele passou a julgar por si mesmo, independente de Deus. O Éden não deixou de ser glorificado. Então Deus fez o quê? Expulsou o homem do Éden. Agora você vai viver fora do Éden. Porque o Éden é um lugar glorificado. O homem já não é mais glorificado. Então perdeu essa conexão. Deus é a fonte da vida. Então assim, né? Vamos aqui resumir isso aqui. Deus, ele é a fonte de existir, principalmente do homem. Por quê? O homem é um ser espiritual. Então, se você não está conectado à fonte de vida, você morre. Aí fala assim, né, que o pecado é consequência, né, vamos dizer, castigo. Pecado, a morte é castigo. Pecado. Será que é isso mesmo? Deus vai castigar o homem com a morte por causa do pecado? Não, querido. Na verdade, o homem se distanciou de Deus, que é a fonte da vida. Então, o pecado, a morte é a consequência, é o salário do pecado. É isso, você pecou, você se distanciou de Deus. Ao se distanciar de Deus, se distanciou da própria fonte da vida, que é o próprio Deus. O homem é alimentado pela fonte de vida do céu, do reino, da verdade, da palavra de Deus. Por isso Deus fala que é preciso que o homem seja alimentado também da palavra de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus, do propósito de Deus. Tudo que existe, a motivação de existir, existe por causa de Deus. Principalmente um homem que é um ser espiritual. Então, se você sai da presença de Deus, você perde o propósito, perde a vida, perde a fonte, perde a conexão, você fica completamente fora, você está morto. Morto. Não tem mais. Então, Deus vinha se apresentar ao homem? Não. Se o homem orasse e ia encontrar Deus? Não. Se o homem buscasse lá, ou sei lá, fizesse qualquer... Não ia encontrar Deus. Porque o homem desconectou a sua vida da presença de Deus. Seu destino, morte. Não tem outro jeito. Deus é a fonte, então é preciso que nós sejamos conectados a ela. Amém? Vamos ver aqui. Só mais esse texto já era, né? O pecado, então, entrou no mundo trazendo morte espiritual a todos os homens a partir de Adão. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Então, está escrito em Romanos 5:12. A questão é, a condição que nós estamos hoje, pecadores, separados de Deus, totalmente fora da conexão do céu. Amém? Sem chance de retornar. Olha lá. Isso. Não, vou terminar bem aqui, vai ser um término assim, vocês vão ser maravilhados. Meu Deus, como eu sou mal. Que será de mim, Senhor? Nem estou no plano de salvação ainda. Assim o homem estava condenado para sempre, o seu destino estava traçado. Viveria no mundo até chegar o dia da sua morte natural. Afastado de Deus, da fonte da vida, a plenitude e o propósito. Não havia para o homem um caminho de volta. A morte eterna estava decretada. A terra também sofreu os efeitos do pecado do homem. Então, assim, não havia um caminho de volta. O homem caiu, pecou. E não tinha como mais voltar a Deus pelas próprias forças. Então, ele não tinha mais como se reconectar. Ele estava perdido para sempre. Sempre. Nunca mais o homem estaria de volta, poderia se conectar a Deus novamente. Nunca mais. Então, estávamos perdidos e condenados eternamente. Se, meu Deus, se nosso Deus não tivesse intervido por nós. Não, nós, com as nossas próprias perninhas, vou ser santo a partir de agora, vou obedecer tudo que Deus falar, não seria o suficiente. Vou ser bonzinho com todo mundo, vou dar da minha boca para o outro comer. Não seria suficiente, não importa a obra que você fizesse, jamais se tornaria o lugar de volta com Deus, a conexão à fonte da vida.
estaria totalmente condenado a uma consciência. Você é consciente, sabe na sua condição que está morto, perdido e viveria assim para sempre. Até chegar o dia da morte, você descesse com os demônios, porque você se rebelou também. Então, o destino do homem é o mesmo destino dos demônios. Eles vão seguir para o inferno, que é o destino deles. Se rebelou também contra Deus. Então, é só acompanhar o demônio até o inferno. Esse é o destino, morte e inferno. Né? Porque não tinha mais como reconectar. Aí, queridões, eu não vou poder continuar. Mas a próxima seria o quê? Coração apertado, falar essas coisas, gente. Não é brincadeira, não. Gente. Isso é o bicho da Lava Preta. Amém? Verdade. A gente fica aqui, caramba, aí você começa a ter uma consciência da condição que você estava. Cara, o que eu poderia fazer? Nada. Nada. Estava decretado o seu destino. Amém? Só que nós vamos ver na próxima aula. Não faltem. Ah, como eu gosto de ver carinho de vocês. Ah, que saudade. Gente, eu amo vocês também, viu? Vocês são bênçãos demais na minha vida. Mas eu preciso também ver carinho do povo, gente. Que maravilha. Nossa, Pai do céu. Não falta na próxima aula. Nós vamos falar agora sobre o plano de salvação mesmo. Agora que nós vamos entrar no assunto da apostila. Não, mas todo esse assunto é da apostila. Só está fora de ordem aí, mas era da apostila, amém? Eu tive que colocar numa ordem que pudesse dar entendimento, né? E depois nós vamos entrar no plano de salvação real. Amém? Ficou entendido? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Por enquanto, está tudo bem? Ótimo. Se, em algum momento, de noite, quando você recostar a cabeça no travesseiro, vai dizer, cara, eu acho que eu não entendi aqui. Manda lá no grupo. Manda no grupo mesmo. Por quê? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida do irmão Gabriel, que ele não sabia. Entendeu? Então põe no grupo, olha, nossa, irmão, agora eu lembrei, eu queria perguntar isso. Todo mundo aqui está no grupo, né? Tem alguém não está no grupo? Filha, quanta organização, Deus. Credo, né? Olha a soberba aí, irmão. Ah, misericórdia. Senhor, mata agora. Espere. Cuidado, derrubou Satanás. Espere. Amém, queridos? Então é isso, nós vamos encerrar nossa aula por aqui. São 9h03, já passei 3 minutos. Obrigado, Senhor. Amém, Pai. Senhor, nos leve para a segurança do nosso Pai, Senhor. Que o Senhor venha abençoando, Senhor, a vida de cada um aqui, Pai. E a vida de Chico também, Senhor, que está disposto a nos ensinar. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe vocês. Eita, povo santo, viu?